Nacar e você está no Nacar Autonotícias. Aqui a gente vai fazer a avaliação do Honda Fit EXL. Essa nova versão ela traz alguns detalhes estéticos diferentes da versão antiga e traz também alguns recursos de segurança que precisavam nesse modelo. Vamos dar uma volta? Andando com um Fit, uma das primeiras coisas que você percebe é que a suspensão dele é um pouco mais dura do que da maioria dos outros veículos. É uma característica da Honda ter a suspensão do carro mais ou menos desse jeito, e ela deixa o carro numa condição que ele fica mais adequado num uso em rodovias, por exemplo. Em rodovia é perfeito, você sente o carro como se tivesse um tapete. Mas se você pega uma rua que tem as condições da via um pouco mais ruins do que o de costume, você vai sentir o carro balançar bastante, você vai sentir bastante oscilação dentro da cabine. É uma característica do carro. Então se você pegar um Fit e achar, poxa, meu carro tá balançando muito, tá duro, não é um problema, tá? É uma característica dele. Uma outra característica bastante legal do Fit também é o câmbio CVT dele. Tem bastante gente que não gosta, tem gente que considera o câmbio CVT um câmbio ruidoso, que mantém o carro sempre com uma rotação muito alta, e na verdade isso vai muito de como você dirige o carro, como você acelera ele. Então se você utilizar o carro acelerando abruptamente ou mantendo rotações sempre muito elevadas, você vai perceber que no carro de câmbio CVT, no Fit por exemplo, a rotação ela vai subir muito rápido e vai se manter alta durante muito tempo, porque o sistema eletrônico da transmissão ela vai entender que você quer que o carro sempre esteja numa rotação mais alta, priorizando sempre o torque do motor. E quando nem sempre isso é verdade, isso você prejudica muito o consumo de combustível. E é uma coisa que é recorrente, você vê muito proprietário de Fit falar: nossa, meu carro consome muito. E tem outros que falam: poxa, mas o meu carro não consome, e é o mesmo carro. E muito vem dessa questão da condução, da forma como você o dirige. Aqui a gente está numa rampa, mantendo a aceleração do carro. Uma rampa ela é bastante íngreme, e eu estou aqui numa rotação entre 1.600 e 1.700 RPM, subindo com torque suficiente para enfrentar essa subida dentro da velocidade estipulada aqui para a via, inclusive uma via que tem lombadas eletrônicas, e é mais do que suficiente. Eu poderia fazer essa mesma subida em uma rotação superior como eu estou agora, na mesma velocidade, só que a rotação ela já está mais acima. É como se o sistema ele entendesse assim: olha, fica preparado que a qualquer momento ele vai precisar um pouco mais de força, então vai manter o carro com a rotação lá em cima. Aqui na linha 2018 do Fit, uma novidade dele é o sistema de direção eletroassistida. Ele vem agora com um motor elétrico sem escovas. O que isso quer dizer? Bom, na prática, digamos assim, na questão de valores, é um motor muito mais caro para se produzir. Só que para você utilizando, você vai perceber que ele tem menos ruído do que na versão anterior. Não que a versão anterior fosse muito ruidosa, que incomodasse bastante. Não, assim, talvez um ouvido muito bem treinado vai conseguir perceber isso. Mas é um sistema mais preciso, é um sistema que ele tem um ajuste inteligente, que ele entende, por exemplo, numa curva, ele trabalha de acordo com o novo sistema de controle de estabilidade do carro, e ele te ajuda a corrigir uma possível derrapagem. Então, por exemplo, você está com o carro saindo de frente, saindo de traseira, o sistema ele deixa a direção mais rígida para o lado onde você não deve ir. Então, por exemplo, aconteceu essa situação e você não sabe para onde vai corrigir, e é uma questão muito rápida. Assim que você perceber que você precisa corrigir o veículo, se você virar para o lado errado, a direção vai ficar mais firme. Aí você percebe que tem que mudar a posição do volante. E
também falando da direção, uma outra vantagem desse sistema é que ele é mais durável. Em sistemas elétricos de direção eletroassistida ou em motores elétricos de um modo geral, as escovas são componentes que desgastam. Então é um sistema que você precisa, depois de um determinado tempo, aplicar uma reparação. E nesse caso aqui já não precisa mais isso. É um sistema de vida útil bem maior. Falando agora nos novos sistemas de segurança ao condutor que o Fit traz nessa versão 2018. Muito pedido já em todas as versões do modelo é que faltava nele um sistema de controle de estabilidade no Fit, e no 2018 chegou. Esse controle de estabilidade ele trabalha em conjunto com outros sistemas eletrônicos, como o controle de tração, e também, em casos de subidas, ele tem o Hill Holder, que algumas marcas chamam assim, outras chamam só de assistente de partida em rampa, que é o mais usual mesmo. Então, se você parar o carro numa subida, segurar o pé no freio, como numa transmissão automática convencional, ele mantém o carro parado para você conseguir terminar a subida. E no sistema de segurança de controle de estabilidade de tração, se você entra numa curva em alta velocidade, às vezes tem óleo na pista derrubado por algum outro veículo, às vezes a pista está molhada, ou às vezes molhada e com óleo, que é uma condição extrema de falta de aderência, o sistema vem para te ajudar. Agora falando aqui em ergonomia, a principal qualidade aqui do Fit é que ele é um carro de uma categoria que é pouco falada, é uma mini cab. Ele não é porque ele é um mini cab, é difícil de explicar isso, mas ele não é um hatch, ele não é um SUV e ele não é uma van, ele é um misto de tudo isso, e essa categoria foi denominada como mini cab. E o que esse misto de categorias traz para o Fit de vantagem? Como um hatch, a principal vantagem dele é ser um carro mais compacto. Então você consegue dirigir o Fit dentro da cidade com bastante praticidade. Você consegue entrar com ele em muitas vagas. Você dificilmente vai tentar fazer uma baliza e não vai achar uma vaga que caiba um Fit. Isso é a vantagem do lado do hatch. Do lado SUV da coisa, ele tem uma posição de direção um pouquinho mais elevada. Só que ele também tem uma regulagem da altura dos bancos que permitem que você ajuste bem a altura da forma como você gosta. Então ele consegue equilibrar bem também a questão de uma posição baixa de direção e uma posição alta. A regulagem dele é bastante ampla, então você consegue ficar numa posição alta de direção para quem gosta, ao mesmo tempo que consegue ficar numa posição baixa para dirigir para quem gosta. Eu prefiro uma posição um pouco mais baixa. Além disso, você consegue ajustar bem a posição de direção com a regulagem de altura e profundidade do volante. Ela é precisa. O que atrapalha um pouco é que, dependendo de como você ajusta o banco, na posição mais alta possível do volante, ele esconde a parte superior das informações do painel de instrumentos. Então, se você estiver com um banco muito elevado, a parte superior aqui do volante, ela cobre a informação de velocidade, por exemplo, ela cobre a informação do acionamento dos faróis e do farol de milha, por exemplo. Então, toma cuidado, se você tiver uma posição que você não esteja enxergando, é que talvez você não esteja numa posição correta e você precisa se adequar, que dependendo da utilização, por exemplo, em estrada, onde é obrigatório acionamento dos faróis, você pode esquecer simplesmente porque você está numa posição de dirigir que você não enxerga esse indicador. Ainda falando nos bancos, eles têm o assento numa posição praticamente ideal. Então o comprimento do assento, ele apoia bem as pernas, você não vai sentir fadiga. Ele não é tão comprido, ele não atinge até a região da articulação dos joelhos, mas ele fica um pouco antes disso. Então é uma posição confortável, você consegue tranquilamente fazer longas viagens com o Fit, sem se cansar. E uma outra particularidade que eu gosto aqui, na posição do que o banco tem em relação aos pedais, eu consigo dirigir um carro automático
acelerar com o pé direito e frear com o pé esquerdo. Porque tem veículos, como é mais comum a grande maioria dos condutores dirigirem com o pé direito somente, então se você tem esse costume como eu de frear com o pé esquerdo, você precisa às vezes sentar numa posição mais lateralizada. E isso com um certo tempo de direção se torna cansativo. Aqui no Fit isso não acontece, você fica na posição reta e tanto você dirigindo ou acelerando com o pé direito e freando com o esquerdo ou freando com o pé direito também, é bastante tranquilo, você fica numa posição confortável. O Fit da linha 2018 ele não teve alterações na questão de motor e câmbio. Ele permanece com o motor 1.5 iVTEC de 115 cavalos na gasolina e 116 no etanol e com 15,2 kgfm de torque na gasolina e 15,3 no etanol. Essa pouquíssima diferença de potência e torque nas duas configurações de combustível permitem que você não sinta realmente na prática quando você coloca um combustível ou outro, porque é muito comum mesmo quando você tem um carro flex e coloca o etanol perceber que ele fica um pouco mais esperto. No Fit não, é praticamente a mesma coisa. Aqui vai mais uma questão de preço de combustível e autonomia para o que você vai precisar na viagem, ou se você voltar dentro da cidade, o que é mais prático, a sua rotina de uso. Aqui nos nossos testes não deu tempo de testar o Fit com etanol. Na gasolina o consumo dele foi muito bom. Dentro da cidade e com o ar-condicionado ligado, como a gente já tinha comentado com vocês em vídeos anteriores, todos os nossos vídeos são feitos com ar-condicionado, todos os nossos testes. Então, que é o mais real, né? Porque você usa o veículo normalmente com o ar-condicionado ligado. Grande parte do Brasil fica em uma região quente, tem temperaturas elevadas, então dificilmente você não usa o ar-condicionado, a não ser para economizar combustível. E nessa configuração com o ar ligado, a gente conseguiu uma medição de 12 km por litro de combustível. É bastante boa essa média, isso na gasolina. No etanol, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o teste, mas aqui na parte de baixo do vídeo você vai conseguir visualizar os números do Inmetro. Aqui o que muda principalmente no desenho dos faróis é que essa linha que a gente está vendo aqui, esse cromado, ele acompanha a linha do farol, que acompanha a linha da nova grade. E nessa versão EXL o farol é em Full LED, ou seja, ele tem iluminação diurna, que é essa fita aqui que você está vendo acesa, e toda a iluminação do farol é em LED. Então se você se aproximar aqui, a gente não enxerga a lâmpada, tá? É normal, é questão do LED. Na EXL a iluminação diurna é aqui no farol, nas demais versões vem numa fita aqui nessa região com 4 luzes em LED do lado do neblina. Outra diferença também aqui no Fit da nova geração é que ele tem essa região um pouco mais bicuda do que no modelo anterior. O carro aqui tá ligado, a gente vê como o carro é silencioso, vem daqui um pouco mais distante, o quanto essa linha acompanha a linha dos faróis. A grade também muda um pouquinho. De lado, o que mais muda é a questão das rodas. Ela não mudou o desenho, mas agora ela tem essa iluminação. Tá vendo? Dá a impressão de que a roda ela tem menos raio, uma impressão visual, uma iluminação com essa faixa mais clara e tem outros raios em preto. É o mesmo desenho da roda antiga, mas com essa nova denominação. E na traseira, o principal para-choque agora, ele é protuso, onde nas antigas versões você via muito Fit com essa região aqui amassada, porque ela era mais saliente do que o para-choque traseiro. Isso foi resolvido com esse para-choque um pouco maior. E também, como diferença, essa linha aqui
da lanterna, agora ela também acende. Antes ela era só um refletor, agora ele também tem iluminação. E a lanterna em si não muda nada. Agora vamos ao interior do Fit. Aqui, a forração das portas, visualmente, ela parece um emborrachado, mas na verdade é tudo plástico. Ela só é de um plástico de uma boa qualidade, mas é tudo plástico. O acionamento dos vidros traseiros, automáticos dianteiros, a trava das portas, a trava dos vidros, acionamento dos vidros elétricos. E aqui tem uma novidade, você consegue rebater os vidros elétricos através desse botão aqui, ó. Apertou, retornou e voltou. O banco dianteiro aqui em couro, ele tem regulagem de altura, subindo aqui ou apertando ele desce, e a regulagem do encosto, puxando aqui ela retorna. Se você manter ela fixa e mover o assento para trás, você consegue ajustá-lo na posição que deseja. Aqui, entrando no carro, o painel que tem essa iluminação em azul na versão XL. Aqui deste lado, o computador de bordo, a informação do trip. Esse é o consumo que nós conseguimos até agora com gasolina. Strip B. E aqui nós temos 392 km de autonomia com este nível de combustível. Lembrando que o ar-condicionado está ligado, tá? Aqui nós temos um repetidor de qual a marcha o carro está engatado no momento. Aqui um porta-copos adaptativo. Para copos ou garrafas um pouco maiores você consegue abrir ou recolher. Neste caso aqui, nesta versão, acionamento dos faróis. Ele não tem acionamento automático. Acionamento do farol de neblina. Acender aqui para vocês darem uma olhada. Neblina aceso, a neblina desligado. Deste lado do volante eu tenho os acionamentos da multimídia. Então eu consigo adiantar ou atrasar uma estação, aumentar ou diminuir o volume e mudar a fonte, se é AM, FM, USB 1, USB 2, Bluetooth. E aqui os comandos para atendimento de ligações ou chamada por voz. Do lado de cá do volante eu tenho o acionamento do controle de cruzeiro. E aqui na outra alavanca, a alavanca de acionamento dos limpadores de para-brisa, tanto dianteiro quanto traseiro. Aqui no painel ele tem essa informação de desligamento do airbag do passageiro. Ele acende aqui uma luz indicando, luzes de advertência, as saídas centrais do ar-condicionado e aqui a nova central multimídia de 7 polegadas. Aqui também a gente tem o acionamento do ar-condicionado digital, que é uma tela touch. Eu consigo deixar ele automático, ligar e desligar. Aqui eu aciono a recirculação interna e aqui a origem do ar. Consigo selecionar externo ou recirculação. Aqui o desembaçamento dianteiro e o traseiro, e aqui a velocidade do ar. O que é legal aqui, eu vou mostrar para vocês, desligando o carro, essa tela fica totalmente preta. Olha que legal o visual que fica. Do lado de cá, o acionamento das saídas do ar-condicionado e a forração de porta.
Aqui embaixo eu tenho uma tomada 12 volts para carregamento de celular ou de outros aparelhos, no GPS, por exemplo. O cabo USB 1 para conexão de smartphone para via Apple CarPlay ou Android Auto. E uma segunda saída USB para você conectar ou um segundo smartphone ou um pendrive com músicas, o que você preferir. Aqui a manopla do câmbio automático em P, R, N, D e S. Esse S aqui seria o esportivo, para uma condução mais esportiva desse carro. Mas lembrando que ele com o câmbio CVT, a esportividade não é a prioridade. Nesse câmbio de marchas simuladas, nesse caso, quando você coloca a função S, tanto aqui quanto nas borboletas aqui atrás do volante, vou olhar aqui, diminuir e aumentar a marcha, você tem 7 marchas simuladas. Não é um primor de velocidade, você não vai conseguir ter grandes desempenhos, a não ser que você goste mesmo de trocar marchas, mas na prática mesmo você vai sentir pouquíssima diferença. Essa simulação de marchas, ela faz o carro trabalhar numa faixa de rotação em que indica que você tem marchas ali, quando na verdade você não tem. O câmbio CVT é de marchas simuladas. Agora vamos lá para o espaço traseiro. E aqui no banco traseiro eu deixei aqui rebatido para vocês darem uma olhada. A tradição do Fit em ter esse sistema de rebatimento desde o porta-mala em relação a todos os bancos e manter o mesmo nível continua, tá? Eu rebati só um lado ali, fica a minha mochila. Então, um banco, ele tem a função de você consegue rebater 2 e manter 1, ou rebater 1 e manter 2, ou rebater todos, o que você preferir. Continua simples. Basta retornar o banco aqui à posição. Tá encaixado. E mantendo a posição de motorista, tem um excelente espaço aqui no banco traseiro, ó. Nessa relação é o melhor carro que eu dirigi até aqui, nos testes pro Nakar. Aqui nós temos um porta-revista. Ele não possui saída de ar-condicionado central. Eu vou mostrar para vocês agora o espaço no porta-malas. Agora aqui no porta-malas, ele tem uma pequena alavanca aqui, que você sobe, que é até bom que eu deixei nessa posição, para vocês verem o quanto essa abertura é grande, tá? Então, parar o carro numa posição em que ela abra aqui, abriu certinho. E o espaço do porta-malas do Fit, que é grande. Então é isso, pessoal. Agradeço por você ter acompanhado o vídeo com a gente até aqui. Entre no nosso Facebook, o Facebook é o Nakar Auto e Notícias. No Instagram e no Twitter, as nossas redes sociais é o @Nakar_oficial. E no nosso site, que você vê a análise completa da avaliação do Fit, com mais fotos, informações de revisão, informações de custo de peças, para você fazer uma revisão fora da concessionária mesmo, o quanto isso difere para você. E também para ver as informações da ficha técnica e lista de equipamentos desse modelo aqui. Então agradeço, pessoal, se inscreva no nosso canal, que a gente sempre vai trazer novidades para vocês. Um abraço.